Mano do céu, o que foi esse episódio hoje, irmão? Cara, que loucura! Olha só, não é querer me gabar não, mas parece que tudo que eu falei no outro vídeo aconteceu. Bom, roda a vinheta que tá na hora do pau. Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Cara, e não é que tudo que eu falei no vídeo de ontem aconteceu? Então, não é querer me gabar não, mas normalmente quando eu faço vídeo é com a intenção de falar pra vocês tudo aquilo que eu gostaria que falassem pra mim, caso eu estivesse aí do outro lado. Então, podem ter certeza que todas as vezes que nós fizermos algum vídeo aqui no canal, vai ser com esse intuito, não de enrolar, nem de fazer nada do tipo de conteúdo para que a pessoa fique no vídeo, mas sim um conteúdo que tenha alguma relevância. Para vocês terem uma noção, até minha forma de falar mais rápido é justamente para não enrolar e para que as pessoas se sintam mais confortáveis em saber tudo o que está acontecendo. Por esse motivo eu peço para vocês, caso tenham interesse em continuar sabendo tudo que vai acontecer antes de acontecer, se inscreve aqui no canal, continua por aqui, fica aqui com a gente e divulga para os seus amigos, porque é assim que você vai conseguir me ajudar a mostrar para o YouTube que o conteúdo está sendo interessante. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu e todas as coisas que me impressionaram com esse episódio que eu acabei de assistir. O início foi exatamente igual da promo, né? A promo colocou exatamente todo o início do episódio, então a gente já tinha visto aquilo. E percebemos também que a realidade ela está completamente instável, já tínhamos visto isso na promo, com o videogame dos meninos, e agora a gente começa a perceber que várias coisas estão acontecendo estranhas, inclusive quando a Wanda desce para tentar tomar o leite dela, o leite aos poucos se modifica, então muda a caixa, até que finalmente fica só uma tigela de vidro com leite. Então já dá para perceber que alguma coisa está acontecendo dentro daquela realidade, dentro do Rex, que não é muito comum e que a Wanda também não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Um detalhe interessante é que o episódio respondeu a minha pergunta do vídeo anterior, né? O Rex ele não continuou se expandindo, tanto que a nova base de operações da espada está a 13 km de Westview, ou seja, ela expandiu o Rex durante um período, durante um espaço, até que ela finalmente parou de expandir. Eu acredito que ela deve ter sobrecarregado as energias dela e é por esse motivo que a realidade dentro do Rex está começando a não funcionar tão bem como ela deveria. Algo que me chama a atenção é que na introdução desse episódio, que foi intitulado como Wanda, e só no final aparece Visão, aparecem algumas fitas VHS. E na base da SWORD, eles comentam que o sinal simplesmente sumiu. Eu acredito que, na verdade, o sinal não tenha sumido. Ou ele está através de satélite, ou ele está através de fita cassete em algum lugar. O que está acontecendo é que, provavelmente, como a transmissão ela mudou, já não é mais as décadas de 70, 80 e 90, então por esse motivo, a transmissão deixou de ser passada por antenas convencionais de TV. Acredito que eles agora precisariam recodificar um aparelho para poder ver a transmissão. Bom, vemos a Darcy presa ali no circo, junto com seus antigos colegas da SWORD. E a Agnes aparece mais uma vez sem ser chamada. A Wanda faz um comentário de que poderia levantar, mas não está muito afim. E aí a Agnes resolve levar as crianças para a sua casa, para poder dar um dia de descanso para a Wanda. Só que na verdade era tudo parte do plano dela. Uma coisa que eu achei interessante é que as crianças perguntam sobre o tio Pietro. E aí a Wanda meio que tenta explicar que aquela pessoa não é o tio Pietro delas. Entenderam? E aí a gente já no final do episódio vamos descobrir por que ela tá falando isso. Temos inclusive a comprovação dessa informação. Ela meio que dá uma explicação meio fajuta e fala assim, ah, mas ele não é, vocês têm que acreditar na mamãe. É tipo assim, ela meio que tenta convencer as crianças de que aquele não é o tio delas. É estranho porque as crianças meio que se aproximaram muito e até se apegaram àquele tio, que na verdade não é o tio delas. Eu acho interessante porque desde o princípio, desde a primeira vez que ele apareceu, desde o primeiro vídeo, eu sempre disse que não acreditava que ele era nem o Pietro dos X-Men da Fox e muito menos o Pietro da Marvel. E tá aí comprovado que realmente ele não é. Bom, a Agnes leva as crianças para casa e a casa da Wanda continua extremamente instável. É engraçado que inclusive aparece do nada o Pelicano
né, que apareceu lá no segundo episódio, ele novamente aparece, fica aparecendo e sumindo, né, meio que demonstrando que a casa é que está instável. Outras coisas, meio que as paredes, vários itens da casa começam a meio que sumir e reaparecer. A Wanda ainda não está entendendo o que está acontecendo, né? E como eu já falei, eu acredito que o que está acontecendo é que ela está meio que sobrecarregando os poderes dela. Quando ela aumentou o Rex, ela está sobrecarregando os poderes. E aí é confirmado que o Hayward, ele tá querendo Visão. Todo mundo já estava falando sobre isso. Parece que eles querem realmente utilizar o Visão como uma arma. Eu acredito que a mudança de postura já é muito relevante já pelos nomes. Enquanto a SHIELD poderia ser traduzido como escudo, né? Seria um escudo para defender a Terra. A SWORD, ela poderia ser traduzida como espada, né? Que ao invés de defender, pretende atacar primeiro. A gente já consegue perceber que a grande intenção do Hayward não é a Wanda, mas sim o Visão. Basta descobrir se essa também é a intenção da SWORD, ou se é simplesmente da pessoa que está à frente da SWORD. Existe um comentário na internet aí de que de repente o Hayward, ele na verdade é o Ultron infiltrado. Eu não sei se isso realmente vai acontecer, mas eu acredito que seria um ótimo plot twist. Bom, e aí nós descobrimos finalmente quem é a amiga que a Mônica tá falando tanto já há alguns episódios. É simplesmente a Major Gardner, que é uma amiga da mãe dela. Na verdade, eu até pesquisei sobre essa personagem e não apareceu nada especificamente para que eu pudesse falar aqui para vocês. Mas todo mundo achando que era Sue Storm e, infelizmente, não foi Sue Storm. Fica para a próxima. E aí, essa Major traz o tanque, o tal tanque que nós já vimos em um teaser, né, promocional e que não consegue invadir a barreira, né? Ele tenta de tudo, a Mônica acelera, mas infelizmente a barreira ela fica ali intacta e ele não consegue passar por essa barreira. Bom, e como ela não consegue passar pela barreira, ela resolve passar sozinha. O que eu achei bem interessante é que aconteceu novamente um outro recurso audiovisual que eles fizeram com que durante o período que ela está tentando passar pela barreira, ela fica escutando vozes da mãe dela. E são justamente essas vozes que dão todo o apelo emocional que ela precisava para conseguir efetivamente ultrapassar a barreira. E nós reparamos que assim que ela sai de dentro da barreira, ela já está totalmente diferente. Ela já está meio que com os poderes. Eu, inclusive, vou deixar aqui a arte conceitual que eu achei na internet e que eu acho que tem tudo a ver com o que provavelmente deve ser o visual que ela vai utilizar no universo cinematográfico da Marvel. Até porque o uniforme que ela está usando atualmente já tem todos os traços desse uniforme da arte conceitual. O Visão faz um comentário e chama o Pietro de impostor para Darcy. Então assim, a gente já repara que a Wanda já sabe que o Pietro não ativa os meninos. O próprio Visão já tinha percebido isso, só não tinha falado nada. Inclusive nós percebemos claramente que no episódio anterior, o Visão realmente ele não fez o que a Wanda queria. A Wanda estava dizendo para ele que tinha o Dia das Bruxas, que era um dia que ele deveria passar com os filhos, e ele simplesmente diz que não, que tem que trabalhar. E depois, conversando com o Harry, a Wanda descobre que o Visão não foi trabalhar, que era tudo mentira dele. Então o que acontece? Nós já sabemos duas situações. Sabemos que ele realmente estava investigando, sabemos que a Wanda não consegue controlá-lo, como ela controla todo o resto das pessoas dentro da cidade, e sabemos também que a Wanda já sabe disso, ela já tem essa informação. E aí, finalmente, nós vemos a casa da Agnes. Eu confesso que estava um pouco curioso, queria saber como que era a casa. E aí nós vemos a casa, vemos os meninos vendo TV, né? E tomando alguma coisa, comendo alguma coisa e brincando com o coelhinho. Um detalhe interessante é que o Billy fala que gostou daquele ambiente e principalmente que gosta de estar junto da Agnes. Por quê? Porque a Agnes é silenciosa, diferente das outras pessoas. Eu acredito que essa informação ela é totalmente importante nesse momento, antes do plot twist que acontece no episódio, porque isso já demonstra o seguinte: se as outras pessoas não são silenciosas, significa que elas estão com o subconsciente delas travado ali, a Wanda está controlando elas e elas estão dentro do seu subconsciente falando, pensando e fazendo uma série de coisas, enquanto que a Agnes não.
A Agnes não precisa disso. A Agnes o tempo todo estava interpretando um papel. Ela simplesmente estava fingindo para a Wanda que ela participava de todo aquele show, de toda aquela situação que estava acontecendo ali dentro do Rex. Mas a verdade era tudo encenação. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Ah, peraí, se você tá curtindo esse vídeo, clica aqui embaixo em curtir, dá uma moral, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para você sempre estar ciente de tudo que tá acontecendo e não perder nenhum tipo de informação que eu venha colocar aqui no canal, beleza? Segue comigo que no caminho eu te conto. Bom, a Darcy novamente cita o Ralph, porém, mais uma vez nós não vemos. Será que nós vamos vê-lo no próximo episódio, ou pelo menos no último episódio? Será que esse Ralph finalmente é o Mephisto? Eu queria inclusive comentar o seguinte, revendo o episódio passado, eu percebi que não foi só o Pietro que usou a palavra pesadelo, o Howard também usou essa palavra, né? E dentro desse episódio, mais uma vez a palavra foi usada. Então assim, frequentemente eles estão usando a palavra pesadelo. Qual é o sentido deles usarem essa palavra? Eu acredito que é uma forma da Marvel meio que tentar direcionar a gente para um lugar para depois a gente perceber que não estava muito certo. Eu acredito que quando começa a dar muito indícios de que algo vai para um caminho, é porque justamente ele está indo para outro. Vemos finalmente a Darcy contando pro Visão tudo o que aconteceu e ele entendendo a situação, entendendo que ele é um Vingador, entendendo como ele foi criado, entendendo toda a situação do Sintozoide, né? Que ele tinha sido criado para ser o corpo físico do Ultron. E aí tem a parte que ele fica dando entrevista, quebrando a quarta parede. Inclusive esse episódio é todo fazendo isso. Diversas pessoas quebram a quarta parede, seja a Wanda, seja a Agnes. De vez em quando aparece uma pessoa meio quebrando a quarta parede e dando uma entrevista. É óbvio que a gente já percebeu que isso faz parte do show, né? Todos os episódios eles são ambientados como show, como uma série de TV, parece que baseado em Modern Family, e eu achei bem interessante eles fazerem isso, mas é só uma questão de cenário e situação baseada em série. Nada mais do que isso, talvez a gente mais pra frente venha descobrir o porquê de cada episódio ser baseado em uma série diferente. Continuando. E aí, finalmente, a Mônica vai até a casa da Wanda, entra na casa de peito aberto, quase toma uns tabefes e aí simplesmente consegue domar a fera. Ela consegue explicar pra Wanda que entende a situação, que ela não é um inimigo, que a Wanda tem que tomar cuidado, na verdade, com o Hayward. E aí, quando ela tá simplesmente conseguindo chegar a um denominador comum, quem aparece? A Agnes. A Agnes vai lá, interrompe a conversa, que inclusive, no meio da batalha a gente percebe que a Wanda não consegue fazer mais o que ela tinha feito no outro episódio. A Wanda não consegue expulsar a Photon. Acredito que o nome dela vai ser esse mesmo, né? Ela não consegue empurrar a Photon pra fora do Rex. Tanto que a Mônica vira e fala assim, tá bom, me tira daqui então. E aí os olhos dela brilham, ficam azuis, e aí você percebe que realmente ela já tá começando a sentir que ela tem alguma coisa diferente, que ela tem algum poder ali estabelecido dentro daquela realidade. Acredito que provavelmente agora vai ser para sempre. Acredito que as moléculas dela já foram transformadas. Autenticamente agora é uma heroína. Basta saber se vai acontecer como nas histórias em quadrinhos, que ela chegou a ser a líder dos Vingadores, mas isso é papo para um outro vídeo. Azevedo, conta rápido aí. O que acontece é o seguinte, a Mônica Rambeau foi a primeira personagem da Marvel a se chamar Capitão Marvel, tá? E aí depois ela acabou mudando de nome, porque o filho do Capitão Marvel acabou pegando a origem do pai, querendo esse nome, e ela simplesmente acabou adotando o nome de Photon. Mas aí depois eu faço um outro vídeo explicando toda a origem desse personagem. Continuando, a Agnes vai lá, leva a Wanda para dentro da sua casa, e quando chega lá, diz que vai lhe oferecer um chá. E obviamente a Wanda começa a achar esquisito aquilo. Pergunta pelos filhos, os filhos não estão na sala, e aí eles falam, eles foram ali brincar no porão. Quando ela vai no porão, chega lá, acaba se dando conta de que ela acabou entrando num lugar completamente diferente do que ela estava imaginando. E aí temos o primeiro grande plot twist da série, que é justamente, né, essa virada de chave de fazer a transformação da Agnes, que até então parecia que era uma personagem que estava ali para ajudar a Wanda, em uma personagem
totalmente vilanesca. Eu sinceramente não esperava que fosse rolar desse jeito. Eu achei que a Agatha Harkness ela estava sendo controlada e manipulada por alguém. É óbvio que isso pode vir a acontecer, mesmo tendo dito no vídeo anterior que eu não acreditava que ela fosse a grande vilã da série. Eu acredito que talvez eu possa ter sido enganado, porque o jeito que ela falou, a forma que ela falou e principalmente o jeito que ela explicou tudo o que aconteceu com ela manipulando aquele personagem para que ele aparecesse como Pietro, né? Ela simplesmente controlando todas as outras situações da série, né? Quando tivemos o segundo episódio no qual houve um problema, ela que estava manipulando, estava passando a energia para que acontecesse aquilo, ou então em qualquer outra situação quando aconteceu, era ela que estava o tempo todo fazendo magias para que essas coisas acontecessem, principalmente no episódio anterior, fingindo que estava travada ali no final da cidade, justamente para o Visão atravessar a barreira. Parece que a Agnes o tempo todo manipulou a Wanda para que a Wanda pensasse que estava no controle, mas quem estava realmente no controle era a Agnes. O que eu gostaria de comentar agora é que assim, eu acho que a série está levando para dois caminhos, tá? Já que o Pietro estava sendo manipulado pela Agnes, e nós já vimos em um outro episódio, quando aconteceu o caso da morte do cachorro, e foi confirmado agora que foi a Agnes que matou o cachorro, justamente para que as crianças tentassem até desenvolver mais, ficarem mais velhas, possivelmente por algum motivo escuso que a gente ainda não sabe qual é. Depois de tudo isso, nós já percebemos que talvez haja duas situações. A primeira é a de que a Agnes ela quer saber a todo custo como que a Wanda está conseguindo exponenciar os seus poderes. Porque apesar da Agatha já saber que a Wanda tinha poderes, eu acredito que antes ela não tinha noção do quanto esses poderes estavam grandes, estavam aumentados, né? E é por esse motivo que o tempo todo o Pietro pergunta pra Wanda como que ela adquiriu os poderes, como que ela fez aquilo, como que os poderes dela estavam tão aumentados. E obviamente também a Agnes, no episódio da morte do cachorro, que a Wanda dissesse quais são os poderes que ela ainda tem, como por exemplo fazer com que o cachorro voltasse à vida, talvez por algum motivo, talvez porque ela queira que a Wanda faça alguma coisa para ela. E como até o momento não apareceu ainda o Ralph, talvez a Agatha queira que a Wanda faça alguma coisa para que o Ralph fique bem ou para que o Ralph se restabeleça. Mas quem será que é o Ralph? Será que o Ralph é o Mephisto? Será que o Ralph é o Pesadelo? Ou melhor, será que o Ralph é o Ultron? Bom, eu sinceramente ainda não tenho essa informação. Se você tem, se você imagina que seja, escreve aqui embaixo que eu vou estar aqui disponível para poder conversar e trocar ideia com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Abraço e até a próxima.